E aí pessoal, tudo bom? Sou o Jean Lobato do Grego. Eu sou o Rafael Pavanello. Estamos aí com mais uma sistemática. Pois é, vocês achou que tinha acabado, né? Nada, tem mais sistemática pela frente. Ela não leva o nome de sistemática, mas leva o nome de esboços de teologia. Pois é. É de um cara já conhecido aí no meio reformado, né? Principalmente por causa do pai dele. Exatamente. Quem nunca ouviu falar de Charles Hodge, né? Nós vai apresentar a sistemática dele futura. Exatamente. Mas hoje nós vamos falar do queridinho do filho dele aqui. É isso. A. Hodge. O que significa Hodge? É Alexander alguma coisa. Ah, tá escrito aí? Não, mas eu lembro. Não, eu não sei, então. Daqui a pouco nós descobre. O pessoal fica abreviando o nome, é complicado. Você nunca lembra, né? Isso aqui é o Esboços de Teologia, né? Como o Jean falou, não leva o nome, mas é uma teologia sistemática. Sim. Né? Que foi editado pela editora PES. Talvez é o primeiro livro nosso. Primeiro livro da PES aí. É um livro relativamente grande, né? Sim, vocês podem também ver tem aqui. uma letra grande, vocês vão ver depois. E o legal desse livro é que ele é falso, a capa. Essa capa é migué, eu acho que foi pra economizar isso aqui, né? Não sei, cara, a PES eles têm um problema com capas, você já percebeu? As capas feias pra caramba, né? Vocês estão precisando de um design aí, o pessoal da editora PES. Pessoal da PES, pega o design da Vida Nova. Eu vou mostrar aqui nessa câmera já pra vocês, porque na outra vai ficar difícil, mas olha só. Essa capa aqui, na verdade, ó, ela é falsa, ó. Ela é falsa. Eu esqueci o nome disso. Tem um nome pra isso, eu não lembro o nome agora. Se alguém lembrar, coloca nos comentários aí. E essa aqui é a capa do livro mesmo, bem simples, até demais, simples, né? O importante é o que tá dentro, né? Aqui também, esboço de teologia. É claro que importa o conteúdo. Isso aí. Será que alguém julga o livro pela capa? Nesse caso, se alguém julgar, ele tá perdendo, porque é muito conteúdo bom. É um excelente teólogo aqui também, né? A Hodge aqui, talvez Alexander, como já falou. Alexander. Filho do Charles Hodge. Então nós vamos mostrar para vocês aí o que traz de bom aqui essa teologia sistemática. E aí, pessoal, para nós agora ter certeza, eu falei que o nome de Alexander, ó. É Archibald Alexander Hodge. Que esse cara é inglês? Ele é americano. Princeton, né? Professor de Teologia Sistemática no Seminário de Teologia de Princeton, em Nova Jersey, Estados Unidos, né? Olha só quando foi a primeira edição. Então, é um livro mais antigo, né? Como o do Charles Hodge também, é de 1800 e pouquinho, né? Isso aqui, cara, é teologia clássica. Sim. Né? É puritanismo envolvido, algo assim muito histórico mesmo, né? Você tem ideia, no Brasil a primeira edição foi em 2001. Então também já é bem antiga contra o zero. Na verdade, demoraram para trazer para o Brasil, né? Também de 60, né? 1860, em 2001 só. Bastante. Na verdade, o Brasil foi depois do século... depois do ano 2000 para cá que as coisas começaram realmente a ter muitas publicações. Esse ano passado e os próximos anos aí são anos que estão sendo... fantástico para as editoras brasileiras, estão traduzindo muito material, né? Principalmente as edições de Vida Nova. Não dá nem conta mais de acompanhar o lançamento. Não dá, é um atrás do outro. É verdade. Então, para ajudar ainda, o Jonathan lança lá todo começo do ano, né? Todos os livros que vão ser lançados. Aí você já fica com o bolso coçando. Expectativa, né? É verdade. E aqui então nós temos o índice. Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. É grande, né? Bastante coisinha. E o índice ele não segue uma ordem normal dos sistemáticas. Os títulos, né? Por isso que ele chama esboço de teologia. Então, como se cada capítulo fosse um artigo de teologia. Exatamente. Aqui o livro, vocês vão ver que ele tem um pouco mais de 914 páginas, né? Então aí é um livro bem denso. Mas vocês estão vendo aqui que a letra é muito boa, né? Muito boa mesmo. Então, não é aquela coisa muito pequenininha, né? Tem bastante informação, mas a letra é grande, então é mais tranquilo aí. Então tem um pequeno prefácio aqui, né? Depois ele já começa aqui tratando da teologia cristã, né? Vai falar das divisões e também das relações que a teologia cristã tem com outros ramos do conhecimento humano. Isso é legal. Seja ele filosófico, sociológico, porque tem, cara. Tem. É importante que quem estuda teologia, hoje já é mais normal, mas... existia aí um certo preconceito de pessoas que estudavam teologia. Vai estudar filosofia. Que filosofia? Filosofia não tem nada a ver. Não se mistura. Não, hoje as áreas sociológicas, filosóficas, elas contribuem, na verdade, para o trabalho teológico. Então, principalmente para o pessoal da ciência, os terraplanistas, né? Será que é pessoal da ciência isso aí? Não sei, mas eles usam teologia para justificar. Coloca embaixo aí quem é terraplanista ou terraglobista aí. Meu Deus do céu, vai arrumar confusão esse vídeo. Não, eu não tô falando nada, tô falando pro pessoal que tá lá embaixo só. Vamos lá.
Aí depois ele vai falar sobre a origem da ideia de Deus, a prova de sua existência, isso é bem legal, né? Então ele vai falar de coisas que a sistemática muitas vezes não traz, isso é interessante dessa obra. Eu não sei, por ser uma obra antiga, eu já li Tomás de Aquino sobre isso. O Tomás de Aquino vai trazer aquela questão do primeiro motor, sabe? Aquele que vai tentar desenvolver a sua teologia nesse sentido da origem de Deus, de que existe algo ali, de uma ideia bem remota, assim, cara. Sim. Aí eu fico imaginando 1860, primeira edição, como será? Eu não li esse livro ainda, eu não sei, mas como será que deve ter tratado? Deve ser interessante. Essa parte também não li, como é um livro grande, então você só lê o que você precisa para pesquisar. Então. Depois ele vai falar sobre os mananciais da teologia, né? A inspiração da Bíblia, né? Aí é então, já coisa. A regra de fé e prática, as escrituras do Velho e do Novo Testamento, a única regra de fé e o único juízo nas controvérsias. Então isso é bem legal, ele já vai trazer um capítulo bem diferente, né? De qualquer sistemática. Depois ele traz comparações de sistemas, provavelmente teológicos aqui. Credos e confissões, atributos de Deus, a Santíssima Trindade. Aí vai falar também dos decretos, né, de Deus em geral, predestinação, a criação do mundo, os anjos, a providência. Aqui vários assuntos aí já relacionados bem ao que nós conhecemos por teologia sistemática. Pode ver que não tem uma ordem, né? Não tem. Não tem. Depois ele vai falar sobre a constituição da alma, a vontade, a liberdade e etc, né? A criação e o estado original do homem, né? Vai falar agora sobre a criação, que era sem pecado, que ele pecou. A aliança das obras, isso é muito legal, que ele vai tratar lá, a aliança que Deus fez com Adão. Muito legal isso. Isso é um conceito muito antigo, né? Muito mesmo. Charles Hodge, Louis Berkhoff, esses caras mais antigos, assim, sempre traz o pacto das obras, né? Sim. E quase nenhuma sistemática tem, né? Exatamente. A natureza do pecado e o pecado de Adão, vai falar da questão do pecado, vai falar sobre o pecado original, isso é muito interessante, né? Depois vai falar sobre a incapacidade do ser humano, né? E a imputação do pecado original de Adão à sua posterioridade, né? Que vai passando de geração em geração o pecado, né? Então, muito legal isso. Tem sistemática que não aborda dessa forma, né? Também ele traz aqui, não só lá atrás como do pacto, mas também traz aqui a aliança da graça, né? Vai falar um pouco da pessoa de Cristo, do ofício medianeiro de Cristo, de como Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Aí já entra aqui na questão de propiciação, né? Vai falar da natureza, necessidade, perfeição e a extensão também da propiciação. Vai falar da intercessão de Cristo, o reinado medianeiro de Cristo, novamente. Aqui ele falou sobre o ofício, agora sobre a questão do reinado. A vocação eficaz, regeneração, fé, a união dos crentes com Cristo. Lembrando que nós temos um podcast sobre isso, né? Como chama mesmo? União, fusão, exatamente. Nossa união com Jesus. A gente sempre esquece os títulos, né? Sempre esquece, normal. Tá aqui no card. Tá aí no card aí pra vocês. Clica aí e assiste. Depois vai falar sobre o arrependimento e a doutrina romanista das penitências, né? Vai trazer um pouquinho de história da questão da reforma, né? Que eles tinham que pagar para ter penitência, essas coisas. Que antigamente o pessoal se batia, cara, para se livrar do pecado. É umas coisas bem estranhas, né? Depois vai falar sobre a justificação, né? A adoção e a ordem observada pela graça na aplicação da redenção nas diversas partes da justificação, a regeneração e da santificação. Título grande, hein? Isso aqui parece aqueles artigos, aquelas teorias de Einstein que eu ia pôr os títulos gigantes. Mas é verdade. Depois ele entra então com o processo de santificação, já bem conhecido nosso aqui, perseverança dos santos, a morte e o estado da alma depois da morte, a ressurreição, segundo advento, o juízo geral, céu e inferno, né? E aqui ele já entra falando um pouquinho de sacramentos, que é importante também, porque batismo e a ceia, então, são os assuntos aí mais relacionados, né? À teologia sistemática. Então é bem legal esse esboço aqui, né? Então, tipo, tem uns temas diferentes de umas sistemáticas, né? Lembrando que é uma abordagem clássica, né? De 1800, então é aquela teologia mais pura, né? Diferente de você catar uma teologia do nosso século, né? Que ela é mais fácil, mais didática, né? O português também altera um pouco. Sim, com certeza. Então, palavras bem arcaicas, fica difícil até para a editora fazer, né, o processo de edição. Você tem, não sei se eles procuram atualizar ou ainda usam a palavra equivalente, mas é bem complicado realmente, aí fica difícil a leitura. Vou mostrar para vocês a organização do livro. É muito bem organizadinho, né, gente? Ele é organizado. É muito simples. Não tem quase nada de diferente, né? As divisões, olha, começa em negrito com os títulos do capítulos.
dos capítulos, né? E aí você pode ver aqui que ele tem divisões em itálicos, tá vendo? Sim. Sempre vai ter um número 1, número 2. Como fosse um subtítulo junto, Isso. né, com o texto. O que ajuda você a localizar a informação. Isso é bom. A gente sempre fala aqui dessas divisões porque ajuda muito. Pelo menos você bate o olho assim, você vê que tem algo diferente, né? Você vê aqui 3, 4, e depois tem os parágrafos. A letra é bem grande mesmo. Sim, bem grande bem mesmo. Grande. Fácil pra pessoa ler, sem problema nenhum. E é bastante informação, né? Tem muita informação. Não é à toa, e tem 900 páginas esse livro, então tem bastante coisa. Olha. Né? Bastante informação aqui, pelo menos 12 tópicos aqui tratando aí sobre o capítulo 1, né? Sim. Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho, essa questão que nós levantamos aqui sobre a origem da ideia de Deus, na página 30. Era a próxima. Vamos ver aqui, quer ver a origem da ideia da prova. Qual a distinção entre uma definição nominal e uma definição real? Qual a verdadeira definição do termo Deus? Legal. Legal, né? Como se pode construir uma real definição de Deus? Até onde se deve a tradição, a ideia de Deus? Seria inata a ideia de Deus? Seria ela uma verdade intuitiva? Olha os argumentos, cara. Sim, bacana, né? Ó, se a existência de Deus é reconhecida espontaneamente por todos os homens, em estado normal de consciência, qual a utilidade de argumentos formais para provar essa existência? E quais os argumentos gerais usados? Bacana, né? Sim, muito aqui legal. ele vai tratar, tá vendo aqui, ó, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral. Rapaz, isso aqui já me lembra o William Lane Craig. É. Talvez a gente apresente um livro dele aqui que é bem legal. Quem sabe a próxima séries, né? É, fazer um pouco de apologética, a gente fale aí sobre Craig. Mas tem um canal do Rafael, tem um vídeo do Rafael falando sobre apologética. Se eu não me engano, é um dos primeiros, acho que é o primeiro ou segundo vídeo lá no canal. Rapaz, quem vê aquele cara meio hoje fala que não é o mesmo cara. Não. Mas tá aqui no card aqui, ó. Você vê, mata a saudade lá nos tempos antigos lá. Eu não recomendo, mas vocês vão prestar atenção no vídeo, que tem uma hora, cara, que o meu monitor desliga. É verdade. Nós não sabia gravar vídeo na época, ficava apavorado. Aí eu percebi que o monitor desligou, não sabia o que fazer. Eu podia ter parado a gravação, editado, né? É verdade. Mas não manjava de nada, nem manja ainda, né? Mas a gente tá aqui pra fazer a obra. Exatamente. Então veja que ele vai trazer aqui bons argumentos aí em favor da existência de Deus. E realmente segue bem a linha aqui de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não tinha tanto essas coisas que, né? As coisas evoluíram muito. Tava começando, né? Exatamente. Mas essa questão aqui é muito legal, cara. Premissa maior, né? Vai trazer aqui o argumento cosmológico, muito legal. Gosto muito desses assuntos, apesar de ser bem complexos, né? Veja que é bastante informação, cara. Né? Bastante. Muita coisa. Olha, exposição do princípio que se baseia os argumentos a priori a favor da existência de Deus, o valor desse princípio e as formas principais sobre as quais esses argumentos têm sido apresentados. As principais teorias aí, né, antiteístas, que é a questão do ateísmo, dualismo, politeísmo, deísmo, idealismo, materialismo, panteísmo e aí vai. Bacana. Tudo que tem ismo. Todos os ismos aí. Todos os ismos. ISO 9000, 9001. Exatamente. Brincadeira, pessoal. Bom, acho que deu pra vocês terem uma ideia, né, de como o material foi organizado. Assunto bacana aí esse da origem de Deus, hein? Sim, muito Me interessei, legal. Eu vou até dar uma olhada, chegar em casa, porque eu gostei muito. Bacana, aí se você quiser adquirir esse material, vai estar aqui na descrição. Tem um pessoal me perguntando lá nos comentários, Jean, pra gente, porque aquele livro lá, Descobrindo o Antigo Testamento do Billy Arnold, por exemplo, não tem mais, cara. Não tem, cultura cristã, Deus Miguel, cara. Então, eu ia responder, ainda não sei se eu dei a resposta ainda, mas não tem mais. Aí se achar, talvez em outras... Mercado Livre eu sei que tem. Uma vez eu pesquisei pra um rapaz, lá tem bastante. Eu uso muito esse livro, e é do Jean ainda. Que eu nem comprei, porque não tem mesmo mais. Não tem mais editor. Mas no Mercado Livre eu vi bastante pra vender. E vocês também podem olhar naquele estande virtual, pessoal. Lá tem muito livro bom, já usado, mas você consegue comprar. Tem clássicos assim. Será que a PES tá lá ainda? Não sei também. Na PES eu acho que tá. Até a última vez que eu vi tava assim. Se tiver, eu vou colocar o link. Senão eu tento encontrar em outro lugar, coloco aqui pra você na descrição. Pra você estar adquirindo esse excelente material. Você que tá aí introduzindo nas teologias sistemáticas, você que... Aqui eu vou deixar aqui no card uma playlist para você de teologia sistemática. Se você tá chegando agora no canal, já apresentamos outras que são introdutórias, né, gente? Sei, tem de rodo lá, né? Tem um monte. Desde as mais simples, agora que nós estamos apresentando as mais robustas, e a gente vai chegar aí nas pesadas mesmo. Mas
A Rod legal, nós vamos apresentar pra frente Charles Rod, como já Não falou. sei como, mas não vai. Que é desse tamanho assim o livro. Fica difícil apresentar aquilo lá, cara. Não sei não. Vai fazer parte 6 do livro, assim. Então, se você quer acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Pra você ativar as notificações, curtir esse vídeo. Quando você curte o vídeo, você ajuda a gente, né? Isso aí. O YouTube trabalha aí pra Porque nós gente. estamos crescendo, nós precisamos de você para crescer. Exatamente. A família do Grêmio precisa ser grande, né? Então, se você não ajudar curtindo e compartilhando e se inscrevendo no canal, nós sempre vai ser uma família pequena e nós não vamos poder crescer tanto assim. Lembrando que o nosso carro-chefe são os podcasts. Nós temos podcasts mensais. Toda última semana do mês aí a gente lança um podcast para você. Sim. Então, se você ainda não conhece, pode visitar o nosso site, que é o dogrego.com, mas você também pode nos achar em outras plataformas, né, gente? Isso aí, pode achar nós no Spotify, no Deezer, né? Nos aplicativos para podcaster mesmo, né? Sim. Então você pode achar nós em qualquer lugar. Exatamente. O do Grego tá quase dominando o mundo. Tá longe. Tá longe. Valeu, pessoal. Até mais.